Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Grupo ProScore, o nosso Procast, com uma convidada especialíssima. Hoje nós temos Maíra da Costa e eu tive o privilégio de conhecê-la num programa patrocinado, endossado pela Embaixada Americana, que se chama AWE, que é a Academy for Women Entrepreneurs Brasil. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre como modelar o seu negócio, como fazer um bom pitch, que inclusive, gente, já dou aqui uma excelente dica. Sigam esta pessoa maravilhosa, que foi um dos melhores pitches que eu já presenciei. Ela é realmente uma sumidade no tema. Vamos falar sobre como adaptar o modelo mercadológico, pivotar a sua necessidade ao público-alvo, entre outras coisas que são super interessantes para quem está iniciando no mundo do empreendedorismo. Mas, como eu sempre digo, e vocês já estão acostumados, melhor do que eu falar do convidado, a própria convidada se apresente. Então, Má, por favor, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mel. Estou super feliz de estar aqui com você hoje. Então, eu sou Maíra da Costa, eu sou palestrante, mentora, empresária, e hoje eu tenho trabalhado bastante ajudando outros empreendedores a construir os seus negócios, então fazer a modelagem de negócios e também a construírem os seus pitches, em falar melhor sobre os seus próprios negócios. Então, eu tenho feito isso. Muito bom, porque eu vou te falar, a gente se conheceu o quê? Há 3 anos, 4 anos? Foi em 2021, 3 anos. Já estamos ali, né, passando a curva, mas foi um programa muito surpreendente. Primeiro que, quando eu me inscrevi no programa da AWE, eu fui meio, assim, descrente de que eu faria ótimas conexões, primeiro ponto. Não porque o programa não desse o valor agregado que a gente espera, mas no sentido de ser talvez pessoas muito desconexas da minha realidade, que trabalham com tecnologia e informação há 2 décadas. Uhum. E quando a gente pensa, né, em startup, parece tudo muito, tá começando, embrionário. E no caso, eu me surpreendi primeiro, que a gente formou uma rede de contato incrível, de apoio também. Inclusive, tem vários programas que a Embaixada ainda fomenta aqui no Brasil, né? E você foi uma surpresa para mim. Eu já te falei isso, não estou falando agora para puxar saco, porque das sessões que a gente se encontrava virtualmente, e uma pena que o nosso grupo foi o único, né, virtual, porque depois foram presenciais. Na hora que você fez o pitch, né, da sua iniciativa, eu já falei, caramba, que diferente o storytelling que ela trouxe. E olha que eu tenho uma série de pitches, mas do jeito que você comentou sobre a humanização, pelo realmente o desafio que você empreendia, aquilo me chamou muita atenção. Tanto que teve os desafios de pitch e eu sempre votava em você. E aí, queria saber como que foi da sua jornada, acho que para a gente esquentar aqui os motores, como que você quis empreender e como você acabou indo para essa linha de mentoria, de coach, né, de consultoria. Maravilha. É muito engraçado porque na minha família, a minha mãe teve ela empreendeu 2 vezes e eu cresci vendo a minha mãe empreendendo e pensava que isso não era para mim. Então, a certeza que eu tinha era que eu não queria empreender. Só que durante a minha carreira eu sou da área industrial, eu trabalhei durante muito tempo na indústria desenhando muito projetos, processos. Qual a sua formação? É muito engraçado mesmo, porque eu fiz tecnologia gráfica, então eu sou da indústria gráfica. Durante muito tempo trabalhei na área industrial, fiz tecnologia gráfica, depois fiz especialização em qualidade e produtividade, então eu sou uma pessoa muito essa burocrática das caixinhas, pensava muito nisso. Só que aí o que aconteceu? Quando eu estava na área gráfica, eu trabalhei durante quase 15 anos na área gráfica. Eu participei de um grupo internacional, eu era a especialista brasileira dentro de um comitê técnico da ISO, um comitê internacional. E quando eu participava dessas reuniões internacionais, naquele momento, a gente estava vivendo um processo de começar uma série de certificadoras fora do Brasil. Então, comecei esse movimento, eu vi que teve na Inglaterra, na França, na Alemanha. E aí, eu, participando de uma dessas reuniões, trouxe essa ideia
para a minha chefe na época se a gente não podia, de repente, pensar em criar uma certificadora para a área gráfica aqui no Brasil. E aí eu comecei esse processo. Então, eu comecei intraempreendendo. Então, eu criei a certificadora e tudo mais. Aí depois... Que já foi uma burocracia tropicalizar, né? Porque aqui a gente tem realmente algumas segmentações bem específicas. Sim. Então foi um processo super... A gente fez toda uma série de trâmites lá com o Inmetro, né? Que estava olhando para isso. Então eu sei que foi super complexo. Mas aí nesse processo, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade eu recebi um convite e fui morar na Itália. E aí eu passei 4 anos morando na Itália. Que ruim. Um gelato, uma coisa boba, né? Só sorvete, eu amava. Uma pizza, uma massa. Nossa. A ideia só nós do italiano, um Vaticano. Não, mas a comida era um mundo à parte. Mas foi muito engraçado, porque quando eu fui para lá, aconteceram 2 coisas que eu acho que essas coisas são importantes até para mostrar e entender um pouco dessa minha jornada. Eu me descobri intolerante à lactose. Então, bem nessa época que eu tive essa mudança de vida, eu tive mudei a minha relação com o meu próprio alimento. Então, isso foi uma coisa que me trouxe uma série de problemas. E 2, é que eu nunca tinha tido contato com esse universo da imigração. Nunca tinha pensado na situação dos imigrantes ou como era essa experiência de ser imigrante. Então, eu era imigrante. Então, era uma mulher negra, latino-americana, nesse país novo. E, apesar dessas questões, eu fui numa situação muito confortável, porque eu fui como uma imigrante, eu tinha um visto de profissional altamente qualificado. Então, eu era vista, toda vez que as pessoas viam o meu documento, elas me tratavam diferente por conta da minha documentação. Da categoria. Exatamente. E do rótulo que te deram para entrar lá, estar lá. Exatamente. Então, eu percebi que não era só ser imigrante, mas que os imigrantes não eram iguais. Dependendo de como você chegava ao país, você era tratado diferente. Então, era quase como se tivessem imigrantes classe A, B, C, D, e aí, assim vai. Então, castas, né? Exatamente. E aí, quando eu volto para o Brasil, eu fiquei muito... E ainda mais na Itália, nessa época, eles estavam com uma imigração muito grande, forte de muçulmanos. Então, tinha toda uma questão do islamismo, que eram coisas que não faziam parte da minha realidade. Nunca tinha pensado sobre esses temas, mas me impactaram muito. Então, quando eu volto para o Brasil 4 anos depois, eu estou muito imersa nessa realidade e aí eu acabo decidindo empreender. E aí eu vou empreender pensando muito nessas questões da alimentação e também dos imigrantes. Principalmente olhando para essa questão das mulheres imigrantes, porque quando os homens eles são migram, força de trabalho, né? Sim, é muito mais fácil para eles conseguirem se colocar, acessar o mercado de trabalho, mas as mulheres elas têm muita dificuldade. Então, normalmente as mulheres acabam não conseguindo emprego. Então, eu acabei até não foi assim tão proposital inicialmente. Mas eu contratei diversos tipos de mão de obra até eu pensar nos imigrantes, contratei as imigrantes e foi fantástico, porque primeiro eu consegui resolver um problema real do meu negócio, porque quando você está pensando em alimentação, essa questão da rotatividade, são séries de problemas que se tem. E aí quando eu comecei a contratar as imigrantes, elas trabalhavam, quase não faltavam, mas ao mesmo tempo elas tinham uma dificuldade muito grande de viver a cidade. Então elas estavam em São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem uns problemas, mas eu acho que tem muitas possibilidades. Só que elas tinham muito medo da cidade. E aí a gente conseguiu fazer uma troca. Então a gente fazia com que elas vivessem a cidade, dava uma qualidade de vida para elas também melhor. E, ao mesmo tempo, elas resolveram essa questão para a gente dar dessa mão de obra que fosse mais confiável. Então, foi uma coisa muito boa. E nesse processo que eu acabei descobrindo que eu estava empreendendo com um impacto social que eu não sabia, porque, na verdade, eu só achava que era o certo a fazer. E aí que fui entender que eu estava empreendendo, gerando impacto, e isso fez com que eu ganhasse alguns prêmios e tudo mais. E esse processo todo que eu empreendi, a maneira que eu empreendi,
eu tive um contato muito grande com o Sebrae e em um determinado momento o Sebrae começou a pedir para que a gente compartilhasse esses conhecimentos dessa nossa jornada, da jornada que eu tive empreendendo. E foi assim que eu comecei a dar mentoria, consultoria. Até porque o Sebrae ele é bastante conhecido por profissionalizar empreendedores informais, né? E estamos aqui numa região, que é a Zona Norte de São Paulo, da qual nós duas fazemos parte, tá bom? Foi um assunto até aqui de bastidores, mas que tem um Sebrae que é bastante representativo aqui na região e que ajuda muito com o Empretec e tudo mais. E pegando esse gancho do impacto que você falou, não sabia, para mim era a coisa certa a se fazer, que talvez foi uma visão que você teve internacional da sua vivência para uma necessidade que é real no globo inteiro, né? E a gente fala de proposta de valor, então, porque no fim, ter impacto, promover a inclusão, e eu falo de carteirinha, porque aqui nós temos o Banco In também, não é o jabá para parecer bonito, dá trabalho, até porque você precisa rentabilizar, não é uma ONG, né? E pegando nisso, nesse ponto, eu gostaria de fazer a primeira perguntinha, já aqui com a mentora Maíra. Mentora Maíra, por que é tão importante se definir a proposta de valor, então, um empreendedor que está começando? Porque grandes empresas, ela pode ter N propostas de valor, a depender da business unit, né, do centro de inovação que ela tenha. Mas por que é tão importante? E o que isso faz de diferença dentro do ressoar do público-alvo? Ou criar afinidade com um público que possa se tornar fiel, sabe? Maravilha. Toda vez que a gente está pensando na proposta de valor, a gente está pensando naquilo que eu vou entregar para esse meu cliente, então o que ele está esperando receber e aquilo que me faz também ser o único, me diferencia dos concorrentes. Então, é importante a gente ter isso muito claro e definido, porque na medida que você entende como que você entrega aquele seu produto ou serviço de uma forma única e que muito provavelmente traz embutido valores seus, pessoais. Principalmente quando você está começando, a sua empresa herda muito dos seus valores. E que às vezes é intuitivo, como você falou, não tinha consciência, mas para mim parecia o certo a se fazer. Exatamente, porque é intuitivo, porque parte da Maíra também foi passada ali para aquele negócio que eu estava desenvolvendo. Mas é importante você saber quem que é esse público-alvo, para quem que você vai oferecer esse produto, esse serviço, porque até você consegue se comunicar melhor e mostrar para ele, adaptar essa linguagem para poder a gente conseguir aquele product market fit. Então, você conseguir essa conexão de mercado e trazer esse entendimento. Então, é importante que você saiba para quem você vai oferecer isso, até para você fazer esse ajuste de linguagem e de comunicação. E é importante, acho que trazendo aqui como troca de experiência, né, que eu já empreendo há 24 anos, você refletir e parar mesmo, investir um tempo para escrever. Porque muitas vezes a gente acha que sabe o que está falando na proposta, que está claro, porque está tão claro para você que você acha que é óbvio. Sim. E aí aquela história do óbvio precisa ser dito. Sim. Então, às vezes, refletir em como você simplifica essa mensagem e como ela tacitamente pode ser repassada para o seu colaborador, dentro dos seus procedimentos, e aí ressoar para o teu mercado, é super importante. Revisitar também é muito importante. Sim, né? Porque na medida também que a empresa muda, ela cresce, ela aumenta, pode ser que isso também mude. Eu acho interessante que um dos negócios que eu tive, ele funcionou, eu estava à frente dele por quase 8 anos. Então, quando a gente começou, foi até interessante, porque como a gente estava trabalhando com alimentação saudável, quando eu comecei com o negócio, eu achei que meu público-alvo seriam academias, então pessoas que iam a academias. Então, foi muito engraçado que eu mapeei todas as academias da minha região, fui fazer degustação, uma série de coisas, não vendia nada para elas. Mas eu percebi que eu comecei a vender para um público que eu não estava esperando, que eram mulheres, na verdade, mulheres que tinham crianças pequenas. Ou elas estavam grávidas, ou elas tinham filhos pequenos. Por quê?
o produto, a forma que eu fazia, tinha uma preocupação muito grande em relação à matéria-prima. E nesse momento da mulher, ela está muito preocupada com a qualidade daqueles ingredientes. Da nutrição mesmo. Exatamente. Por conta desse novo ser, então, por conta da família. Então, e aí é importante, porque se eu não entendo isso e o que eu estou entregando, e para quem faz sentido aquela entrega, eu não consigo me comunicar. Eu podia ter continuado me comunicando com o público da academia, sendo que não era ele que queria comprar esse meu produto ou serviço. Era um outro. Então, é importante. E que podia até ter mães na academia Sim. fazendo uma yoga, fazendo ali um pilates, compraria o seu produto e você acharia ainda que era a pessoa que queria se tornar fit. Exatamente. Né? Emagrecer, enfim. E isso é muito interessante porque, de novo, o parar para pensar, quando a gente de fato escreve, pondera, analisa, falando com uma pessoa aqui de dados, analisa e tudo mais, é onde você entende que a inovação, ela precisa ser instaurada no seu negócio até para chegar num ponto que nós falaremos aí na necessidade de manter o seu negócio lucrativo e perene. Sim. Então, hoje, como que você vê a inovação sendo incorporada nas empresas que você mentora, nos empreendedores que ainda estão criando essa coragem de ser essencial? Não dá para eu só pensar no dia a dia, né? E você comentou, puxa, a empresa muda e aí a gente precisa revisitar a proposta de valor. Então, o que eu queria, né, da sua visão, da sua experiência, como que você acha que a inovação deve ser incorporada hoje de um jeito prático, que a gente acha às vezes que é ciência da NASA, para se manter relevante no mercado? E vivo, né? Vivo no mercado. Sim, vivo. Eu acho muito engraçado até antes de falar desse ponto de como fazer, quando a gente pensa, sei lá, na Kodak, eu gosto desse Adoro. na Kodak, Xerox. Exatamente. Né? Que eram empresas super revolucionárias, que trouxeram inovação para os seus mercados e que, de repente, morreram. Estagnaram. Exatamente. O smartphone da Nokia, que não era um smartphone e não virou um smartphone. Exatamente. Mas é que eu acho interessante que eu só quis trazer esses exemplos que mesmo para a gente continuar no mesmo patamar, a gente precisa mudar. Porque se a gente não muda, a gente não consegue acompanhar o momento atual, esse cenário atual que a gente tem. Então, mesmo se você não quiser fazer nada diferente, não quiser atuar no mercado diferente, você precisa se atualizar. Então, isso é... Por técnicas, você que é da área industrial até, Exatamente. Técnicas, metodologias, diferentes aplicabilidades, a escola já diz, né? Exatamente, você precisa fazer isso. E eu acho interessante porque, às vezes, as pequenas empresas, elas acham que, como elas são pequenas, que quando a gente pensa em inovação, open innovation, todas essas palavras bonitinhas, que elas só funcionam para grandes empresas. E eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar que, principalmente quando a gente tem um pequeno negócio, precisa inovar, porque aí você consegue, muitas vezes, ser muito mais produtivo, você consegue atender o seu cliente mais rápido, tem uma série eficiente. Tem uma série de vantagens. Uma coisa que eu acho, assim, primeira coisa é você conseguir ouvir os seus funcionários. As pessoas que estão ali te ajudando a executar aquelas tarefas do dia a dia. Porque quando a gente para ouvir, a pessoa que está fazendo, muitas vezes ela consegue perceber oportunidades de melhoria. E às vezes eu acho que o empreendedor, ele acha que ele tem que ser esse detentor do saber. Eu lembro que a gente conversou sobre isso lá na Aui. Você lembra disso? Sim. Da dificuldade de delegar algo que parecia ser a bússola você. A gente conversou sobre isso. Exatamente. Mas eu acho que esse é um problema. E por isso que eu acho legal, que independente das áreas de atuação, os problemas às vezes são... É isso. Exatamente. Então, eu acho que é entender que, às vezes, é buscar ajuda e entender que aquela pessoa que está executando a atividade, ela pode ter enxergar uma oportunidade de melhoria. A segunda coisa que eu também acho, eu sempre penso que quando a gente tem um ambiente de escassez, então, quando a gente está pensando em pequenos negócios, a gente não está pensando num lugar que tem abundância de recursos. Então, tem escassez. Então, você tem que ser criativo para conseguir resolver problemas, para fazer as coisas. E uma coisa por isso que eu acho que tem muita oportunidade de melhoria e de inovação nesse ambiente.
E uma das coisas que eu tenho feito e que eu até fiz na minha própria empresa e sempre indico para os meus mentorados é a gente pensar nesses outros parceiros, pessoas que estão aí fora e que a gente pode construir uma rede de parcerias. A gente não precisa olhar para o concorrente sempre como alguém que está disputando o mercado com a gente, mas que às vezes em algum momento ele pode ser um parceiro para mim. Às vezes para atuar, atender um cliente maior, então eu posso de repente construir uma parceria ali. Ou uma outra coisa que eu também gosto são as escolas de tecnologia. Quando a gente está pensando nas escolas de tecnologia, muitas vezes os alunos delas precisam usar aquele tema, aquele assunto que ele está desenvolvendo, no final do curso, ele precisa apresentar uma tese. Você fez um post disso, né? Eu acompanhei no seu Instagram. Ah, que legal. Porque eu fiz isso. Eu fiz uma parceria com o Senai, e aí, na época, a gente estava pensando, um grande problema que eu tinha ali na minha empresa era pensar nas entregas. Porque eu percebi o seguinte, que os meus motoboys, o que eles faziam? Eles compartilhavam as entregas. Então, às vezes, ele se associava com outros lugares, restaurantes, entendiam a rota que eu ia fazer, e eles pegavam tipo carona e faziam entregas em conjunto. Que, em teoria, eles não deveriam fazer isso. Exato. Mas tá otimizando o quê? A gasolina, exatamente, o tempo dele. O tempo deles. E aí eu pensei, será que não dá pra gente oficializar esse modus operandi que já está acontecendo? E aí eu sei que eu fiz uma parceria com o Sebrae e eles, na época, a ideia era construir alguma coisa que fosse muito parecida com o Uber Pool. Então, que o Uber Pool, sim, na verdade, a carona no meio do caminho. Então, a gente construiu isso. Foi uma coisa que a gente conseguiu fazer em conjunto. Mas eu sozinha lá, talvez não tivesse recurso para contratar um time de desenvolvedores para fazer. Mas eu consegui me associar ao Senai e lá a equipe deles, junto com os professores, conseguiram desenvolver. Então, eu acho assim, que existem possibilidades, mas é importante a gente ser criativo, entendeu? Entender... E estar disposto, né, Márcia? Aberto. Exato, porque quando você acha que você é o detentor da sabedoria, e voltando, não é porque você tinha receio de delegar, como a gente estava conversando, que você é centralizador, é que a macrovisão do que você imagina para os próximos 6 meses... né? Vou colocar pequeno, médio e longo prazo. Sim. Nesse curtíssimo prazo, você fala, tô aqui fervilhando de ideias que o tempo que eu vou parar para ressignificar isso para alguém, eu já fiz. Então, a gente cai nessa própria armadilha. Sim. E não é porque você não quer ajuda, não é porque você acha os outros incapazes, é muitas vezes pelo timing. Sim. Porque os negócios, ele tem oportunidade que se aparece num estalar de dedos. Exatamente. E aí é nesse momento que você faz a parceria, é nesse momento que você faz a cocriação. E ninguém, sendo bem honesta, acho que vale até essa mensagem aqui, o dono do negócio já diria o ditado popular, né? Quem engorda é o porco é o dono dele, né? Olhando. Uhum. Mas, na verdade, hoje isso cai por terra no sentido de que a gente precisa de maior eficiência operacional e financeira e que existem intraempreendedores, como exatamente. Você falou, comprometidos em fazer o negócio crescer e não necessariamente tendo a responsabilidade de assumir um negócio. Porque no fim dos 30 dias, meu amigo, é difícil. O salário tem que estar lá para todo mundo, você está sorrindo para todo mundo que não viu que você não dormiu à noite preocupado. Então, tem todo um glamour Sim. que se coloca em cima dessa posição que não é bacana e não tem a ver com proposta de valor, não tem a ver com impacto, não tem nada a ver com isso. Exatamente. É quase que uma missão, eu entendo assim. Eu não me vejo, inclusive, não empreendendo. Claro, eu acho que, sendo bem honesta, já fui funcionária dos meus 13 aos 18 anos e... fui uma excelente funcionária, porque eu sempre fui muito comprometida com as consequências das minhas ações. Mas hoje eu entendo que esse longa-manos da gente estender a possibilidade de cocriar, possibilidade de você ter uma lousa branca como essa e falar... não tem certo e errado, vamos Sim. testar. Você evolui junto e Sim. isso é muito fantástico, né? Então, dentro da competição e da
cooperação, vamos ficar com a competição, né? Sim, exatamente. Isso, porque o mundo precisa, né? Sim, exatamente. E falando em evolução do modelo de negócio, então agora eu vou voltar aqui para a pauta, senão o povo me mata. Falando sobre essa evolução, o papel da tecnologia, a gente pincelou um pouquinho isso. Quais são os maiores desafios que você encontra ao auxiliar alguém modelando o seu negócio? E acho que a gente falou um pouco sobre essa questão, eu sou pequeno, não preciso, não vou pensar nisso, né? E o que você vê de estratégia para diferentes setores, assim, do que você já teve experiência, para dar alguns estudos de caso, exemplos? Maravilha. Eu percebo o seguinte, que a primeira coisa que às vezes as pessoas, quando vão empreender, elas têm uma ideia, então elas identificam muitas vezes uma solução, uma oportunidade ali, mas elas não pensam no problema. E eu acho que identificar, eu brinco que a gente precisa se apaixonar muito mais pelo problema do que pela nossa solução. Eu falo isso sempre. Porque se a gente fica apaixonado pela solução, o problema, ele continua evoluindo. Exatamente. E eu tô parada, eu fico para trás. Porque se eu me apaixono pelo problema, ele se transforma e eu mudo a minha solução para acompanhar essa transformação do problema. E dessa maneira eu acabo sempre estando atual. Então isso é uma coisa que eu acho que eu percebo que os empreendedores, no geral, eles são apaixonados pelas suas soluções e não pelos problemas. E isso pode ser uma questão. Então eu acho que é um ponto de atenção aqui. E aí, quando a gente vai olhar, eu acho que pensando muito nessa questão da construção do modelo de negócios, eu acho que tem uma questão de complexidade dependendo do tipo de operação e de tipo de produto, serviço que você vai prestar. Então, às vezes, tem alguns mercados que tem toda uma questão de regulamentação. Então, é importante você conhecer daquilo. Então, eu vou dizer assim, para mim é interessante trazer um exemplo só, para entender e ilustrar. Quando eu comecei a empreender, eu fui empreender na área de alimentação, mas eu não era da área de alimentação, nunca tinha trabalhado nutricionista, Maíra. Não era isso. E aí, o que eu fiz? Eu, na época, consegui me associar no Sebrae e eles abriram um grupo chamado AFL, que era um grupo de alimentação fora do lar. Então, eles estavam pensando em 30 empresas, todas de alimentação, todos da Zona Norte. E quando eu me associei ali, eu consegui descobrir uma série de coisas, de fornecedores a parcerias que a gente conseguia fazer. Então, eu acho que é a gente entender esse mercado. Uma outra coisa que também eu acho que é sempre importante é a gente olhar para os concorrentes, porque olhar para os concorrentes é entender essa movimentação que esse mercado está fazendo. Até porque o teu concorrente pode ter mais poder financeiro do que você e ele já passou pelo caminho que você passaria, você deixou de olhar, você vai comer a mesma poeira. Exatamente, porque aí você, às vezes, pode encurtar essa sua curva de aprendizado. Então, eu acho que olhar para os concorrentes. E aí, eu sempre falo também para os meus mentorados que eu acho que é importante você ter alguém de inspiração. Então, ter uma empresa, um negócio, uma pessoa, alguém que você se inspira. Porque eu acho que ter essa coisa de alguém que te inspira, nesses momentos que você não sabe exatamente o que fazer, sabe, é um jeito de você sentir, entender o que está acontecendo. E até eu acho que ajuda a entender esse lugar para onde você quer ir, o que você deseja. E até te confortar, porque, Mal, isso que você falou, as pessoas, em grande maioria, se apaixonam pela sua ideia e não pelo problema. E aí ficam engessadas. Sim. Eu vejo isso aos montes, né? Quando a gente fala, olha, tem uma camiseta, o produto que eu tenho, tamanho único. Bom, isso não atende todo mundo, não é mesmo? Não, mas eu criei, o tecido é incrível. Tá, mas não serve todo mundo. Sim. E, assim, um exemplo bem bobo, mas olhando para a tecnologia, as soluções engessadas numa era de personalização e gourmetização não resolve. Eu sempre falo isso aqui, né? A gente vende o dado qualificado com um score gourmet. Né? E o score gourmet é do tamanho do seu apetite de risco, é do tamanho do bolso da tua empresa, não é do jeito da caixa preta que eu desenhei. O algoritmo não precisa ser assim. E, de fato, quando a gente tem essa paixão, olhando para a dor, né, e não para a solução, você constantemente entende que mesmo você amando essa trilha, essa possibilidade,
Vão ter dias que você vai chorar sangue. E que você... E sem drama, tá? Mas aqui, não é todo dia um mar de rosas. Então, não é porque você se apaixonou que não tem problema, que não tem assunto que você não tenha que ver. É mais ou menos, no caso da regulamentação que você falou, meu mercado tem regulamentação o tempo todo. É uma nova circular, uma nova portaria, é um novo decreto, um novo projeto de lei, e vai ficar para fora. Vou pegar o exemplo da LGPD. Quem pastou falando não vai pegar, e LGPD não veio para ficar, e deixou para 2020, tomou multa. Então, assim, de fato, a gente tem que antever, e mesmo não gostando, você está tão apaixonada e focada na questão de resolver o problema que você vai passar por essas dores e vai falar, tudo bem, valeu a pena, eu aprendi também. Exatamente. E uma coisa que é importante também é essa construção de uma rede de apoio, porque eu acho que uma rede de apoio tem dias que são noites. Por isso que quando você falou da inspiração, é exatamente isso, porque você vai ver que eu tenho a mesma dor, também sofreu, né, a mesma questão. Exatamente, e mesmo negócios diferentes. Eu lembro que eu participei uma vez de uma mesa que foi numa casa TPM, eu estava junto com... Era uma mesa que era da antiga Easy Invest. É verdade. Pivotou. Exatamente. Mas eles montaram uma mesa e tinha uma outra empreendedora que era uma escola de tecnologia. E era incrível, porque apesar de nós estarmos atuando em áreas diferentes, as dores eram as mesmas. Ela falou da mesma dificuldade quando ela contratou o primeiro funcionário, que foi um parto, que ela não conseguia dormir, e as inseguranças, pensando da responsabilidade porque não é a pessoa, é uma família que traz dessa pessoa. Que depende daquele salário e você conseguir garantir aquele salário. Então ela trouxe uma série de exemplos que eu super entendia, parecia que era o meu negócio. Tava escrevendo a tua história. Ué, mas você viveu aqui? Você dormiu na minha cama? Não tô sabendo, né? Exatamente. Então, eu acho que essa construção dessa rede de apoio, ela é importante porque, como você mesma disse, nem todos os dias serão flores. Então, nesses dias que forem difíceis, é legal você ter outras pessoas que vão te acolher, que vão entender, que sabem do que você está falando. E também tem um outro lance, voltando até um ponto do se apegar, né? Nós construímos uma ideação de um propósito, de um projeto e etc. E quando você traz alguns funcionários que você tem muita afinidade, que você quer que sonhe junto com você, em que alguns momentos estão sonhando de fato, é muito difícil, às vezes, entender que essas pessoas têm escolhas diferentes. Em momentos você fala, agora vai estourar a boca do balão. A pessoa não entendeu e achou que a grama do vizinho era mais verde. Ou o contrário também, né? Você tá lá dando sangue e a pessoa, então, mas é que eu não vou ficar, não posso. Porque quem tem, de fato, essa responsabilidade de famílias atrás de um salário, de você manter a sua ordem, a sua palavra, e é mais a realidade da dureza do que da moleza, né? Sim. A gente também se apega, né, com essas coisas e sofre junto, sofre mesmo, porque eu vou falar por mim, até hoje eu sofro, não tem jeito, do meu jeito, então eu também tenho que pivotar o meu mindset, sabe assim, não é, porque eu não consigo conceber, e aqui entre nós eu não tenho que, né, dourar a pílula, nem ficar disfarçando. Eu não concebo que pessoas aqui são só um cifrão que tem que dar cifrões. Ou é um número que... Porque não é essa engenharia que funciona aqui na minha divertidamente. Não é desse jeito, entendeu? Sim. E aí, eu quero voltar no modelo de negócio, como que eu desapego do meu modelo e falo, eu vou ter que pivotar e vai doer de novo, e às vezes é mais difícil do que conceber a primeira ideia, mas isso vai ser para o bem de todos e o teu negócio pode exponencialmente crescer. Maravilhoso. Nesse ponto, eu acho que é importante a gente trabalhar às vezes com dados.
Então, eu brinco que os meus mentorados... Tô aqui! que quando eles estão nessa dificuldade de entender... até porque eu acho assim, que é importante assim, olhar para aquele modelo que você criou e o resultado que ele está gerando a partir desse formato que você criou. E às vezes, se você quer mudar alguma coisa no modelo, eu sempre falo, eu trabalho sempre com fluxo de caixa projetado, então desenho esse novo modelo que eu quero, entendo qual é a possibilidade de receita que eu vou ter a partir desse novo modelo, e aí faço análise de cenários. Eu acho assim que é importante, eu acredito muito que a gente precisa respeitar os sextos sentidos, eu acho que o empreendedor, ele às vezes sente, tem uma percepção de coisas, que eu acho que é importante a gente respeitar isso, mas embasar em dados. Então, você precisa de dados e eu acho que, assim, se você não quer ser uma pessoa que faz as coisas com responsabilidade, você precisa decidir coisas com base em dados. Então... E é isso, aí eu até brinco o seguinte, na era do propósito, quem analisa dados é rei, porque... eu, por muito tempo, soneguei de entender a minha intuição. E minha intuição, assim, todas as vezes que eu realmente negligenciei, eu tomei na cabeça. Mesmo olhando o dado, eu falava, não, aqui a reta é curva, não é reta. E aí eu errei, por quê? Porque, de fato, eu estava acreditando muito mais no entorno, no contexto de mercado, do que os dados e a minha intuição da minha empresa falavam, entendeu? Então, a gente peca às vezes nisso. Tanto dos dois lados, é como equilibrar a emoção e a razão mesmo, porque não é só o dado externo, o seu dado interno diz muito. Muito sobre... Sim. Né? Muito. E eu acho que é interessante porque quando eu estou pensando muito nessa análise, é olhando para os seus próprios dados. Porque eu acho que quanto mais você olha para esses dados e mais você aprende com os seus próprios dados, melhor. É quase como se você afinasse a sua intuição. Então ela vai ficando, vai ajustando. É isso, um instrumento musical. Exatamente. Né? Eu acho que você vai ajustando e vai ficando mais afinado. Mas assim, preciso olhar para os dados. E para afinar a sua intuição empreendedora, eu tenho um evento aqui para fazer um jabá para todos vocês, que é o Score Summit. O Score Summit desse ano tá imperdível, viu, Má? Mas esteve já conosco na edição passada. Esse ano é a nossa edição de 5 anos de aniversário. Então, olha só, o bebê cresceu. E lá você tem a oportunidade de um networking primoroso como o da Má e outros empreendedores e mentores de mercado, personalidades que fazem diferença, especialistas em alguns segmentos. E também temos o Score Award. Então, mentorados de Maíra, por favor, se inscrevam. Tudo que envolve tecnologia, inteligência analítica e faz o teu negócio crescer, não importa se a tua empresa é uma startupzinha que ainda não escalou. Não é sobre isso o prêmio. O prêmio é para reconhecer e dar luz a essas novas iniciativas que a gente não tem a oportunidade de conhecer. Então, essa é a sua oportunidade. Se inscrevam no dia 17 de outubro, ocorrerá o 5º evento Score Summit aqui em São Paulo, capital, diretamente do Teatro Renaissance. Olha como eu sou boa de jabá. Sim, você tá vendo? Eu vou. Você já tá. Eu sei que teu ingresso está garantido. Você endossa? Como foi a experiência? Sim, o ano passado foi incrível. Eu amei. Fiz uma série de contatos ali. Então, eu acho que você não deveria perder. Exato. E eu me lembro, inclusive, que uma das palestrantes você queria muito conversar, que era a Fernanda, né, da Conta Black. Sim, eu me lembro, assim, porque para mim, de novo, não é sobre networking, é sobre conexão. Exatamente. E ali ela estava com uma pressa, eu me lembro muito, mas gerou a conexão. Exatamente. E foi ótimo. Vamos voltar aqui, então. Que conselhos você daria para os empreendedores que estão começando a falar sobre suas empresas com orgulho? E isso não estava no script. Porque a gente tem vergonha de falar dos nossos negócios. A gente fala da gente, fala, olha, isso, aquilo. Aí vai falar de negócio, não posso, é um tabu. E com isso desenvolver o pitch. E o que é pitch também, né? Vamos falar sobre isso. Maravilhoso. Começando pelo que é pitch. Pitch é esse discurso de vendas. Então, nada mais é do que essa apresentação, um discurso de vendas, mas é um discurso muito estruturado. Então, é esperado que você apresente um discurso mais estruturado.
E ele tem essa estrutura que ela começa normalmente com essa apresentação do problema. Então, você apresenta um problema, traz um pouco de dados de mercado para entender e até justificar a importância daquele problema. Depois você traz a sua solução. E aí tem uma estrutura que aí ela vai variar um pouco dependendo do tempo que você tem para fazer esse pitch. Às vezes, o pitch ele pode variar de 30 segundos, né, que a gente chama do pitch elevator. Que, aliás, a gente participou de vários desafios. Começava 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Como que você reduz o discurso? Exatamente. É uma questão. Então, ele pode ser muito rapidinho ou pode ir até 15 minutos. Então, depende. E óbvio que, dependendo do tempo que você vai ter para executar esse pitch, você vai conseguir apresentar mais informações ou menos informações. Mas é esse discurso estrutural. Uma coisa que eu acho que é importante ali é que as pessoas, que eu percebo que os meus mentorados, sempre, eles pensam em pitch, mas as pessoas têm a tendência de fazer apresentações convencionais. Então começa falando e já dá uma sudorese, entendeu? Sim, eu não! Porque a ideia até, quando a gente fala de começar apresentando o problema, é para você ajudar. Aqui o pitch, eu acho que até a forma que ele foi estruturado é pensando em como você consegue trazer conexão e criar esse vínculo com a pessoa que vai te ouvir. Então, eu brinco que o pitch ele tem que ser aquele discurso que você faz e que você capta a pessoa quando você abre a boca e caminha com ela, faz ela ficar junto com você até você soltar. Então, se você perde a pessoa nesse meio do caminho, é porque você perdeu o investimento, você perdeu a compra, você perdeu o impulso. Exatamente, alguma coisa está errada. E aí, para você conseguir captar essa atenção, a ideia é que quando você começa apresentando esse problema, você ajuda a construir no imaginário dela o porquê aquela sua solução faz tanto sentido. Que você mostra o problema para ela e ajuda ela a entender, ajuda ela a construir esse caminho, esse seu raciocínio de como aquilo ali, da forma que você fez, faz tanto sentido e como ela ainda não sabia daquilo ou não desperta esse impulso. Exatamente. Então, a ideia é você trazer esse senso de urgência para ela, de como ela não sabia que aquilo ali era um problema era tão relevante. Era essencial para ela viver. Exatamente. Por quê? Exatamente. Então, a ideia é um pouco dessa. E aí, porque eu percebo que, principalmente quem está começando, tem a tendência de mudar essa ordem das coisas e ele perde a narrativa, a conexão. Essa conexão. Então, eu acho que assim, confia na estrutura do pitch. Isso, e treina a versão longa, treina a versão curta, você, o espelho, você e o elevador sozinho, porque o tempo que você anda em 3 andares é o tempo que você tem para falar com alguém, virar cliente. E aí é onde eu volto na primeira pergunta. Claro. Como perder a vergonha para falar do seu negócio? Ai, gente, eu acho assim, que é entender que eu percebo que isso é uma outra questão. Várias das consultorias que eu dou, os empreendedores vêm, eu sei tanto fazer esse produto, prestar esse serviço tão bem, mas eu não sei vender. Isso já vem um discurso, né? Sim, parece até que parece em massa, porque todos eles vêm com o mesmo discurso. E assim, a gente às vezes não tem a consciência que as melhores pessoas para vender o nosso produto ou serviço somos nós mesmos, porque nós conhecemos. A minha mão de italiana aqui, ó. Você tá vendo? É isso mesmo. Somos nós mesmos. E eu acho engraçado que eu percebo isso nas pessoas que eu ajudo aí na construção, mas eu percebo que isso também foi uma questão para mim. Eu lembro que quando eu comecei o meu negócio, desde o momento zero eu estava lá no Sebrae, então eu cheguei lá no Sebrae com o meu plano de negócio embaixo do braço e tudo mais. E foi muito engraçado que eu lembro até hoje que o consultor que me atendia era o Carlos, e teve uma hora que eu, depois de muitas mudanças, ajustes, fiz a precificação, uma série de coisas, ele virou um momento assim, Maíra, chega, vai vender, porque a gente, no final das contas, fica, não, precisa fazer mais um ajuste. E não vai estar tudo perfeito, né? Não, mas o problema é que isso aí só está escondendo o medo que você tem. É que são traumas. E no fim, qual é o trauma aqui por trás? A psicanalista que vive em mim vai falar o medo do julgamento. Você vai falar, melhora essa dicção. Olha, quem que você pensa que é que eu...
bobeira, porque Sim. no fim as pessoas têm a mesma questão, então vai olhar com uma outra perspectiva e não paga tuas contas também. Exatamente. Né? E fora que eu acho, e eu percebi o seguinte, que na medida que ou você apresenta, vai vender ou apresenta seu produto, se você for uma pessoa que tenta ficar aberta para o recebimento desses feedbacks, na medida que você vai recebendo as devolutivas, são oportunidades de você melhorar esse discurso. Não é pessoal, né? Não é sobre você. Não é sobre você. E às vezes é só fazer algum ajuste pequeno para ficar mais claro. Então eu acho que é também ser gentil e aceitar, ter uma escuta ativa, sabe? Escutar os feedbacks que estão vendo. E aí, Ma, é o que a gente comenta e falou aqui, é treinar, treinar, treinar. Sim. A gente só cria destreza naquilo que a gente pratica. Exato. Se é discurso, tenho que treinar. Se é postura, tenho que treinar. Se é escrita, preciso ler e praticar a escrita. Porque o mundo dos negócios é feito de defeitos. Sim, né? Exatamente. Não é feito de cientistas formados em PhD. Ninguém nasceu com PhD. Não. E eu acho que é realmente isso. Uma outra coisa que eu também acho que é importante, até pensando na escrita, que eu acho que fazer um roteiro é essencial. Principalmente porque ajuda você a organizar as ideias e facilita esse treinamento depois que você vai fazer, essa execução. Então, eu acho que construir um roteiro ajuda. E, Ma, falando em feedback, né? Acho que para até você chegar no nível e falar, caraca, esse discurso está afinadinho. Você tomou muito toco, muito não, muito. Porque a gente realmente acha, e aí falando do roteiro e da narrativa, do storytelling, o que precisa ter de essencial num pitch? Porque às vezes acha assim, não, porque eu nasci com a vocação de... Ninguém quer ouvir isso, o pessoal quer ouvir, minha empresa minha empresa faz, a minha empresa rende e ajuda, pronto. Exatamente. É muito engraçado porque eu falo sempre que as pessoas que são desinibidas são as piores para construir pitches. Piores, porque... Obrigada, que eu concordo. Porque o que acontece? Quando você é desinibido, e eu percebo... Você inventa. Além de você inventar, você não se prepara, que é o pior. Você não se prepara. Porque o segredo do pitch é você se preparar. Eu estou dizendo que é um discurso estruturado. Só que você pensa assim... discurso improvisado. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você precisa organizar essas ideias. Então, eu acho que... eu sempre vejo que quando a pessoa, às vezes, é tímida, ela precisa usar outros artifícios para poder se organizar. E aí, ela tende a se preparar mais. E eu acho que esse é o segredo. E é interessante, eu adoro quando você fala do meu pitch, porque eu apanhei muito para construir meu próprio pitch, muito. Por isso que eu gosto de ensinar as pessoas a construírem, porque eu demorei muito para conseguir construir o meu. Eu participei de muitos programas de aceleração, de muitas coisas, até de fato construir, sabe, tipo, de virar a chavinha e eu entender como fazia isso. Então, primeiro é pensar que tem que ser esse discurso estruturado, você precisa começar apresentando o problema. Eu vejo que eu participo de muitas bancas de avaliação de pitches e as pessoas nunca falam sobre os seus números. Péssimo. É péssimo. E eu fiquei pensando, eu achei tão engraçado, teve uma banca que eu participei uns tempos atrás de uns empreendedores baianos. Um deles que eu tinha dado mentoria para eles. E aí eu fiz até uma pergunta para ver se ajudava, mas eu vi que não saiu. Aí teve no final, eu falei, eu vou falar isso porque como eu acompanhei vocês... Eu tenho legítimo interesse em ajudar. Né? Exatamente. Mas o que acontece? Eles estavam desenvolvendo uma solução que era de inteligência artificial para ajudar no desenvolvimento, na construção de softwares. E eles conseguiam, com essa solução, diminuir, acho que era em 60% o tempo total do desenvolvimento. É um dado muito relevante, porque isso impacta no custo, impacta numa série de coisas. No tempo de entrega. Exatamente, milhões de benefícios. E eles não trouxeram isso. E aí eu falei assim, sabe... Aliás, o time da Bahia, vamos se inscrever no Score Award. Isso é um número interessantíssimo. Exatamente.
E aí, eu acho que é muito... às vezes a gente acha, mas meu negócio é pequeno, mas não é relevante. Mas eu acabei de começar e entender que dentro da sua jornada, os seus números, dá para o outro a compreensão de que tipo de negócio eu estou falando. Mas se eu não apresento e não falo, a gente tem que pensar que o outro não me conhece. E ele vai me conhecer a partir daquilo que eu vou falar. Não é subentendido. Exatamente, não pode ser subentendido. Então eu preciso apresentar os números. Eu acho assim que tem esse erro de você mudar a ordem da estruturação do pitch, que é péssimo, mas eu acho que isso de não trazer os números é surreal. Eu estava também participei 2 semanas atrás ai meu Deus, da Inovativa, e lá a mesma coisa. Eu vejo assim, é muito fácil as pessoas não apresentarem os números. E independente se você começou agora ou se você está já atuando há anos, algum número você tem. E até porque tem algumas dicas. Às vezes a gente cai no erro de achar que o nosso número é irrelevante. Sim. E tem uma vergonha por trás disso. Mas se você trouxer em percentual, nossa, acabou. Eu tinha uma venda, fui para 2, eu cresci 100%. Exatamente. Fantástico, é um número incrível. Exatamente. Tanto que a ideia eu sempre falo muito de como que você vai apresentar esse número. Às vezes, apresentar de forma número absoluto não é o mais legal. Às vezes é em percentual. Às vezes... razão. Comparativamente à sociedade. Exatamente. Né? É a forma que você vai apresentar. Eu brinco que eu gosto do pitch porque eu digo que o pitch é esse momento da paquera. Então, quando você está paquerando, você se apresenta da melhor forma. Então, quem vai vai apresentar é você. Então, você tem que entender como que você apresenta aquele dado que te mostra de uma forma mais interessante. Óbvio que não é mentir. Não é mentir. Não é mentir. Não é. Mas é te valorizar. É te valorizar. Exatamente, é mostrar o seu melhor ângulo. Entender quando a gente fala de faturamento, a gente pode trazer o dado absoluto, a gente pode falar sobre ticket médio, a gente pode falar sobre recorrência de vendas. Você pode apresentar isso de várias formas diferentes. Você não precisa trazer o dado absoluto. Uhum. Às vezes, se você é um negócio que começou há pouco tempo, talvez aquilo não seja tão interessante. Mas você pode entender como você apresenta esse dado. E você falou aqui um ponto bem bacana sobre aparência. Mais do que ser, você precisa parecer ser. Isso é até um lema aqui da ProScore, porque às vezes a gente fica se comparando aí com os grandes líderes de mercado e acaba achando que a gente não é nada. Sim. Mas na verdade, por que eu estou dizendo isso? Às vezes a pessoa tem um discurso tão incrível e nem sempre pitch é só oratória. Sim. Pitch é visual e isso a gente viu muito no curso que nós estivemos juntas, sim, que a pessoa estava afinada no discurso e não passava nada daquilo nos slides. Ou o contrário, o slide estava maravilhoso, ele pulava, cantava e a pessoa não falava nada lé com cré. Sim, né? Sim, porque tem uma parte do pitch que é essa comunicação não verbal. Que tem, eu brinco que tem essa questão da pausa, de você, quando você quer que alguém preste atenção, se você vai falar mais pausado, ou se você fala mais rápido, porque a informação de repente não é... A forma que você se gesticula, é uma série de coisas que são artifícios que ajudam o seu pitch a ficar mais interessante. Uhum. Fantástico, já quero fazer outro pitch. Não, brincadeira, que olha, pitch, a gente tem vários aqui, né? Sim. Mas o do Banquim, até compartilhando uma experiência, o do Banquim, para eu chegar na última versão, e assim, dentro de discursos de 10 minutos, que eu já tive apresentação para a banca da BBC, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Bancos, Comerciais, já tive bancas de 30 segundos, e, de fato, o Banquim acabou tendo que mudar várias vezes a forma de falar. Acho que foram, juro para você, umas 20 versões. E dentro do processo da narrativa, com os números, porque os nossos números às vezes eram densos, o jeito mais fácil que a gente traduzia essa dor era em razão. Por isso que eu falei, não eram números absolutos, era a possibilidade do que se ganhava com aquilo na sociedade. Mas assim, foi discurso. Eu tenho gravado até hoje. Se pegar meu celular, eu acho que eu tenho umas, 20 versões, eu lendo, entonação diferente e ouvindo.
Ouvindo. E eu ia dormir ouvindo. E eu treinava. E chegava em hora que eu completava a frase, eu mesma falando, sabe? Sim. Mas justamente porque na hora que você tem que reduzir, você lembra de alguma expressão que era importante. Sim. E na hora das perguntas da banca, e aqui eu tô falando de banca real, tá? Às vezes é o teu potencial cliente, porque Sim. toda venda é um pitch. Exatamente. Então você já sai com um discurso, sai liso, assim. Sim, e fora que eu sempre falo que a gente tem que entender que quando o momento das perguntas ainda é pitch. Então, se eu percebo que eu não falei alguma coisa que era importante aproveita. Exatamente, você tem que aproveitar e emenda. Sabe aquela coisa de político que adoro, responde, já emenda na resposta uma informação que é importante, que é relevante. É o media training que você faz do seu negócio. E quando a pessoa faz a pergunta do que você já falou, eu adoro também essa parte. Você falou, então... O tema aqui é o azul, o Score Award, a premiação. Não, mas vai ter premiação? Essa é uma ótima oportunidade para você trazer a explicação sobre uma outra perspectiva. Porque às vezes a pessoa não está perguntando do prêmio. Você vai falar, mas eu já falei que é o Score Award. Você fala, inclusive é uma premiação única, que só tem nesse evento. Você traz outro aspecto que na hora do pitch não deu tempo de falar. Exatamente. Nossa, é uma excelente estratégia. Não é? Seguindo aqui, então a gente acabou falando já da construção do pitch, e aí tem uma né, perguntinha aqui safada, que é como equilibrar essa paixão do seu projeto no discurso com a necessidade de demonstrar o realismo e a viabilidade financeira na hora do pitch. Maravilhoso. Eu acho que aqui é trazer um pouquinho dos seus números, mas eu acho que também tem a ver com entender um pouco do objetivo que você tem com aquele pitch. Porque dependendo de quem é esse público, né, que você está fazendo o pitch, de repente, se for para o investidor, aí você vai precisar entender, fazer esse ajuste dessa viabilidade financeira ou desses números que você vai apresentar com esse propósito. Se de repente for para conseguir novos clientes, então você vai fazer também um ajuste desse discurso. Eu acho que ele acaba dependendo um pouco de quem é esse público que você está apresentando e qual é o objetivo que você tem por trás do pitch. O pitch, o discurso principal, ele acaba se mantendo, vai ser o mesmo. Mas aí você vai ajustar um pouco dessas informações e desses números que você traz. E é importante estudar antes, como você bem disse, o improviso na hora de, o público mudou, e agora? Não. Estudar e se preparar, né? Exatamente. Bastante. Porque aí você, entendendo para quem você vai apresentar, você se estuda e estrutura. E não precisa apresentar tudo isso dentro do pitch, mas como eu falei, nas perguntas, outros momentos, você consegue também inserir algumas dessas informações. E aí, olhando por essa linha de narrativa, né? Dependendo do público-alvo que você comentou. Então, eu tenho um investidor. Vamos colocar assim, eu tenho investidor, eu tenho parcerias estratégicas e eu tenho clientes potenciais. Maravilha. Que ajustes finos você consideraria como boas dicas e boas práticas? Maravilha. O investidor, ele está olhando ali para o retorno de investimento. Então, ele quer saber o seguinte, na medida que ele colocar, te der R$1, quantos reais voltam? Eles voltam. Então, eu preciso pensar muito... Quando eu estou falando com o investidor, ele está olhando nesse sentido. Entender se, de fato, eu identifiquei um problema que é real e que tem potencial de mercado. Então, ele vai estar olhando muito para saber se tem mercado, de fato, para isso. Então, eu acho que o investidor está olhando muito para isso. Entender se você já, de fato, já testou, qual é a sua recorrência, olhando para esses números. Quando você está olhando para os clientes, ele quer saber se você já vendeu para outras pessoas. Normalmente as pessoas não querem isso. Exatamente. Ela não quer ser a primeira a comprar. A cobaia. Exatamente, ela não quer ser a cobaia. Então, eu trazer um pouco de quem são esses clientes que já compraram de você, mostrar um pouco quem foram essas pessoas que compraram. Então, eu acho que ali é mais interessante. E se tiver, de repente, principalmente feedbacks, eu acho que isso ajuda nesse caso. E na história dos parceiros, ele quer saber, primeiro, porque ele vai querer fazer parceria, uma aliança com alguém que seja consistente. Então, quer saber um pouco mais dessa consistência do negócio e também saber se já tem outros parceiros. Então, eu acho que por isso que acaba mudando um pouco o tipo de informação. E é uma leve pincelada, né? E
Putz, fantástica essas dicas. E isso serve, voltando que é um discurso estruturado e olhando para quem já está consolidado no mercado, Sim. tudo que você trouxe é super válido para a construção de um novo produto, Sim. de uma nova campanha de vendas, Sim. né? Trabalhar a estratégia de marketing. No fim, essas perguntas e como você ajusta os porquês e praquês é necessário, essencial. Exatamente. Né? Na verdade, tudo que você apresenta no pitch são coisas que números que esperamos que você acompanhe no seu dia a dia. Então, são coisas que você vai acompanhar no seu dia a dia, mas aí você só vai entender como que você vai apresentar aquilo. E uma coisa que eu sempre digo, o pitch é o momento da paquera. Você não precisa se expor, entendeu? Não vai casar. Exatamente. Não precisa. Você quer casar. Exatamente, mas não vai casar. Então significa que você não precisa colocar números que de repente podem te deixar, pode se expor no mercado. Então eu acho que você tem que entender como você apresenta esses números. Porque dependendo de quem é esse público, talvez não seja interessante apresentar algum número. Com certeza. Exatamente. E aí vou falar do feedback negativo. Pensando em feedback, fui lá, me esforcei, treinei, sonhei com o pitch, né? Mentalizei a lei da atração e falo, nossa, que ruim, não entendi nada. Ou, né, como, Sim. sei lá, não compreendi que o seu negócio de fato faz sentido. Como lidar com essa situação? E eu vou além, Má. Assim, primeiro, né? Como que eu trago essa mudança para mim, que não é pessoal, mas ela pode trazer uma significativa melhoria, e aí você vai dar as dicas. Mas quais foram os feedbacks que mais te doeram, se você lembra de algum? Olha, você sabe que eu sempre sonho que as pessoas elas sejam respeitosas. Eu espero que quem dê o feedback, por favor, seja respeitoso. Perfeito. Espero que ele seja. Mas tem gente sem noção. Às vezes tem pessoas que não são. E eu acho que é importante também você, quando recebe o feedback, entender se a pessoa está sendo respeitosa ou não. Porque desrespeito não é... Tira o valor do feedback. Não é aceitável. Então, desrespeito não. Mas eu acho que esse feedback sendo respeitoso, eu acho que é importante sim avaliar, porque eu sempre brinco que o feedback tem a ver com... Às vezes a gente, aqui desse lado da ponte, eu estou estruturando, construindo um roteiro, penso numa série de coisas, mas na hora que eu apresento, não é isso que a pessoa capta. Então é importante eu entender, porque... No final das contas, não interessa tanto aquilo que eu desejo, mas interessa aquilo que a outra pessoa entende. Então, eu preciso fazer esse ajuste para que essa compreensão, para a gente conseguir, eu fazer você, levar sintonizar. Você exatamente a entender aquilo que eu quero. Então, para mim, por exemplo, eu quando construí o meu pitch, que eu até acho muito engraçado, porque você fala sempre desse pitch que eu fiz lá no Aui, mas que depois eu mudei, por quê? Toda vez que apresentava o pitch, eu contava a minha história pessoal, que eu até falei aqui, que eu tenho da lactose e tudo. E as pessoas sempre ficavam que a minha empresa fazia... Especialista em lactose. Exatamente. E não era isso, tanto que era muito engraçado, que eu brincava no pitch, né, que eu não ia falar da Maíra, mas que eu ia falar da Mayra, e que a Mayra tinha lá a história da lactose, e que ela chegava num momento e eu olhava que ela não estava sozinha. Que a minha mãe tinha diabetes, meu pai ele era hipertenso, minha irmã era obesa. Você tá vendo como ela lembra do pitch até hoje? Exatamente. Aí eu brincava, ai meu Deus, sozinha nunca, e trazia os dados do mercado. Só que as pessoas não pegavam isso. Então o que eu percebi? Mas eu peguei. As pessoas não, eu peguei. Ai, que bom. Eu adorei o pitch. Mas o problema é que eu percebi que acontecia isso. Então o que eu fiz? Eu entendendo esse feedback, eu percebi o seguinte... Que excelente, trabalhava lá com alimentos, pensando muito na saudabilidade do alimento. Mas o grande valor que a minha empresa tinha não era o produto, tanto fazia o que eu estava fazendo de fato. O que era o grande valor era o impacto social que eu gerava. Com certeza. Mas você falava disso também. Eu falava, mas falava no final. Então, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a fazer um pitch diferente. Então, eu mostrava... Eu falava, vamos imaginar aqui que isso é um pão. Então eu falava, tá vendo esse pão? Esse pão aqui é igual a qualquer pão. Você vai na padaria aí, qualquer padaria, você vai encontrar um pão parecido com esse aqui.
Só que esse que tá na minha mão, esse aqui, é um pão que foi feito pela Catherine, que saiu do Haiti por conta de uma situação de violência doméstica. As ervas que ela usa para fazer esse pão foram produzidas pelo Wagner. E aí eu contava toda uma história para mostrar Também e gostei justificar. desse pitch. Porque esse pão é único. Ele não é qualquer pão. Parece qualquer pão, mas ele é um pão único. E a ideia básica era essa, porque, de fato, e aí tem até a ver com essa questão da proposta de valor. Porque a partir do momento que eu entendi que o que me diferenciava dos outros era a forma que eu fazia aquilo. Então, eu comecei a valorizar isso muito mais do que o que você entregava. Exatamente, do produto que eu entrego. Porque as empresas compravam de mim porque, de uma certa forma, ela herdava todos os valores sociais que eu carregava. E eram valores muito potentes. Então, ela herdava. Então, ela não estava nem interessada. Normalmente, quando ela chegava para mim, ela não estava preocupada qual era o cardápio, o que ia ser. Ela queria era saudável. Exatamente. Ela queria se conectar a mim porque ela herdava esses valores. E ela apoiava essa causa. Uhum. Então, isso era importante. Mas, Má, você sabe o que é engraçado? Aí vamos falar do Product Market Fit e Sim. também do público que você estava Sim. falando. Ali também, por que eu até falo isso? Sim. Porque eu estava com uma visão do teu negócio de maneira holística, prestando atenção, como Sim. de todas as outras mulheres que estavam no programa, mas eu entendi a mensagem. Sim. Mesmo que não era sobre a lactose, Sim. no final a amarração que você trouxe fazia muito sentido, porque eu também estava trabalhando no impacto. Sim. Então, ficou claríssimo para mim. Pode ser que, Sim. de fato, o feedback que você recebeu melhorou ainda mais. Sim. Mas no dia, sua desenvoltura, como você apresentou o contexto, os números, aquilo fez muito sentido. Sim. Tanto que a gente teve que votar, né? Sim. Para mim era assim, tá bom, já levou, entendeu? Então, porque junto com o conjunto da obra... Sim. fez muito sentido para mim. Sim. E você já lembra de algum feedback que doeu, que você falou, nossa, tirando os desrespeitos, mas Sim. mesmo assim que você levou, falou, poxa, mas... É que, na verdade, o que acontece? Eu acho que os que doeram para mim, eu fiz, e eu até mudei esse pitch, porque eu apresentei uma vez para um investidor, e ele trouxe para mim, ele me enquadrou com outro negócio que eu conheci que... Nada a ver. Nada a ver. E aí eu falei, Não tá claro. Não tá claro. Eu preciso mudar, porque não tá claro. Se ele tá me enquadrando com esse negócio, não tem nada a ver. O propósito, ele também tinha uma questão do propósito, mas o nosso era muito diferente, entendeu? Então eu falei, não, eu não quero ser enquadrada com esse negócio, então eu acho que preciso ficar mais claro. Então, eu achei que, de fato, que também essa nova construção do pitch também tinha a ver com um novo momento. Porque eu acho, assim, que o pitch, ele vai acompanhando a evolução do negócio. Ele tem que mudar, porque o negócio muda. É. O negócio muda. Então, ele vai acompanhando essa evolução do seu negócio e eu acho que ele vai ficando cada vez... Para você vai ficando mais claro qual é a sua proposta de valor, como que você está estruturando esse negócio, e o fit reflete isso. Ele vai refletindo isso. Essa maturidade que você tem em relação ao seu negócio. Então, e eu acho que é respeitar isso, que não se apegar, porque esse pitch vai mudar. Vai mudar, exato. E de elogio, Má, algum que você levou, tirando o meu. Não, você é maravilhosa, maravilhosa. Deixa eu pensar. De elogio, eu participei de um programa da Yunus, que foi um programa que eu queria muito participar, porque quando a gente pensa em empreendedorismo social, Yunus é referência. Então, eu fiquei muito feliz. E ali eu achei interessante porque ajudou a validar esse novo pitch que eu tinha formatado. Então, eu achei que foi... E eu lembro até o mentor, que eu sou completamente apaixonada pelo Alex Ueda, acho que é o sobrenome dele. Ele é muito incrível. Alex, assista a gente, já deixa seu like, já siga aqui o canal ProEscola.oficial e a Maíra nas redes sociais. Exatamente. Ele é muito maravilhoso e eu acho que quando eu participei, tive a mentoria com ele, o feedback, eu achei que foi ótimo para ajudar a validar. Tem isso e uma outra coisa que eu lembrei.
Eu tive uma vez um feedback numa banca que me ajudou a pensar num produto novo para o meu negócio. Então, eu achei isso incrível. Que a partir desse feedback... Mais positivo ainda, na verdade. Que eles trouxeram uma sugestão de um formato de escalar o negócio. Então, eu achei muito incrível e a partir desse feedback eu consegui construir parcerias e fazer um novo produto. E até assim, você não perguntou, mas eu vou compartilhar. Claro. Eu tive uma vez, essa é uma banca que foi na BBC, eu fui a primeira. Aí fui, assim, era sorteio e caiu Banco-in, né, a primeira. Tá bom. Eu comecei a falar, só que a banca não eram de pessoas orientadas a ouvir o pitch. Eram simplesmente diretores e vice-presidentes e presidentes do mercado financeiro que levaram ali, eu acho que como mais um dia da sua vida. E eu comecei, e sendo que o desafio era um pitch de até 5 minutos. Então, é um tempo razoável para você desenvolver o raciocínio. Eu comecei. Aí começaram. Mas e tal coisa? Eu não terminei de explicar. E tal coisa, e tal coisa. Eu falei, mas gente, vocês não podem... Chegou uma hora, eu parei. Falei, gente, deixa eu explicar. Vocês não podem fazer perguntas. O pitch é uma ideia estruturada direta. Depois vocês fazem as perguntas. Cara, foi bizarro, porque todo mundo das startups... Não, foi a primeira vez que eu vivi isso. E todo mundo das outras startups começou a rir, porque viu a situação que eu estava. Ao mesmo tempo, não sabia se manifestava para me ajudar. E foi... alguns senhores, porque aquela mesa só tinha homens. E aqui eu não estou sendo, né, de forma nenhuma leviana. Mas eu falei, meu Deus. Bom, resumo, passou o tempo, eu não concluí o pitch. Nossa. Não teve as perguntas, eu falei, olha aqui, não tá valendo. Porque a gente tem que se defender também, né? Eu tinha interesse de estar ali. Falei, não tá valendo, eu quero ou fazer num outro momento, já que todo mundo agora vai ter a regra, eu que instruí todo mundo. Ou eu volto outro dia para fazer uma reunião. Você sabe que a gente foi um dos finalistas, apesar disso, mas porque eu tive que manifestar. Mas aquele dia foi traumático. Foi traumático, porque a gente queria parceria estratégica. E ali foi traumático. Eu falei, eu não consigo falar, meu Deus do céu. Então foi muito engraçado. E ali foi onde eu percebi que eu consegui ser ouvida, acabou não sendo no mesmo dia. Eles marcaram uma nova reunião e aí teve a banca, a gente ficou em segundo lugar. Mas acho que foi muito por conta dessa postura, porque na hora ninguém tinha orientado como ia funcionar os próprios participantes da banca. Então, péssimo. E de feedback positivo, em um outro evento, tinha uma das pessoas que eu admirava muito o pitch, como foi o seu caso. Inclusive, ela ganhou, na startup dela, um dos prêmios de melhores pitches já feito, por exemplo, do Startup SP do Sebrae e tal. E eu ouvia sempre nesse grupo de empreendedores que eu estava, né, no momento convivendo, falando, nossa, o melhor foi dessa pessoa, porque eu já vi, porque foi uma época muito startupeiro, 2019, 2018, era evento pitch. E aí, foi uma surpresa, porque eu não a conhecia. E era do mercado financeiro, se não me engano, a empresa dela chamava Oink, que era um cofrinho de poupança indicado à educação financeira e todo mundo... Eu não tinha ouvido. Só eu sei que na banca ela falou, quero falar com você, acabou, né? Foi o melhor pitch da vida que eu ouvi. Eu falei, pronto, não ganhei, pode não ganhar, eu já ganhei, tá tudo pra mim, valeu, né? E foi engraçado porque acabou na hora do happy hour o evento, ela ficou comigo, porque tinha muita aderência com... Por isso que eu falo, tem a ver com o fit das coisas. E uma das pessoas que elogiava muito o pitch dela chegou nesse momento e falou, e ela estava falando isso, não, a Melissa, para mim, né, o Banco-in representou o melhor pitch que eu já ouvi. Ah, é? Você tem que fazer o pitch para mim. A pessoa não estava na hora. Então foi engraçado como, de fato... o momento que a pessoa engatou na sua história e, de fato, você conquistou a atenção, como a coisa se encaixa, né, Mar? Uma coisa se encaixa. Bom, enfim, foram dois aqui curiosos, que essa dali foi uma vergonha alheia, né, mas foi que começou. Eu falei, eu vou falar, não viu? Então, antes da gente encerrar, acho que a gente falou, né, de vários casos. Você tem algum exemplo de pitch que você tenha trazido? Nossa,
Eu amei. Ajudei dois meninos super novinhos. Eu fiquei, primeiro eu já estava apaixonada por eles, porque eles eram muito novinhos e eles estavam nesse universo dos games. Eles estavam fazendo um game que ele chama Akura. Mas o que eu achei incrível, porque esse game, o jogo lá deles, era. Agora esqueci o nome da empresa. Nossa, fugiu o nome da empresa, mas eu A lembro gente vai lembrar e vai colocar na legenda, time da edição. Exatamente. E aí, o que acontece? Esse jogo, quando o Victor falava do jogo, ele falava que o jogo, de uma certa forma, conseguiu curar num momento da vida. E era lindo, porque fazia muito sentido todo o discurso, a ideia dele. Mas como ele não conseguia transmitir. E a gente fez muitas reuniões, muitas conversas para que ele conseguisse, primeiro, separar o jogo, a cura, que ficou tão na minha memória que eu não lembro do nome da empresa. Porque ele confundia, a empresa dele de games com o produto. E aí eu mostrei para ele quanto era importante ele separar, porque primeiro a cura era das possibilidades de jogos que ele podia fazer. Ele podia fazer outros produtos, outras coisas. Então era importante, na hora que ele está fazendo a construção do pitch, ele separar o produto, a empresa do produto. Então ele fez essa separação e principalmente trazer esse ponto de o quanto aquele produto que ele construiu tinha a ver a relação com a própria história e a partir daqui como ele tinha feito aquilo, que ele fez porque num determinado momento aquele serviu teve um impacto muito grande na vida dele. Então eu achei muito interessante que quando ele conseguiu fazer essa construção, ele é um dos negócios que participou da primeira edição do Expo Favela, que é fantástico. E ele foi um dos finalistas. Mentira. Sim, e aí eu achei aquele muito incrível, porque eu ajudei muito esse processo dele de construção. E para ele estar ali, ocupando aquele espaço, depois ele fez várias coisas diferentes, mas a partir de conseguir fazer esse discurso muito claro. Uhum. Então eu achei assim... Seria muito ruim eu te pedir para você fazer um pitch agora? Que maravilha! Meu Deus, deixa eu pensar. Não, ou então, não sei, tá? Se eu tô te pondo em maus lençóis aqui, não. Mas algum que você já tenha treinado algumas vezes sim. Fazer o pitch da Maíra Mentora. Meu Deus. Gente, da Maíra Mentora, pior de tudo que você sabe que eu tenho milhões de vezes os pitches da Frisol, mas da Maíra Mentora não. Não, e detalhe, eu vou falar isso, tá? Com uma licença poética, porque a gente se segue nas redes sociais e eu gosto muito de como você tem construído as dicas, né? Sim. E você tem, claro, eu percebo ali que você tem todo um roteiro, um conteúdo, sim, pra falar. Mas eu acho super bem alinhado para quem precisa dos primeiros passos, para quem precisa realmente contar com alguém que já teve experiência, que já sofreu a dor. Então eu vou te tirar dessa. Deixa suas redes sociais para o pessoal seguir. Perfeito. Ia falar que no Instagram eu tô como Maíra da Costa Mentora, então você consegue me acompanhar lá, como a Mel falou, eu posto muitos conteúdos falando sobre pitch, modelagem de negócios, então muitas dicas para quem está começando. E também eu gosto bastante do LinkedIn. Lá no LinkedIn você me encontra como Maíra da Costa. Então, Maíra com I. Maíra com I. Maíra com I, exatamente. Então, vamos aproveitar que a gente falou de inovação, modelo de negócios, PITs, tudo que envolve tecnologia, nosso background. O que eu queria finalizar? Que você trouxesse o evento que vai acontecer em agosto, que é o 100 Women. Então, por favor, fale sobre esse evento também. Maravilha. Eu faço parte de um grupo que é a USBEA, que é um grupo de pessoas que participaram de programas do governo americano. E nós estamos organizando um evento que é o 100, que é esse evento para 100 mulheres empreendedoras. Então, basicamente, ele vai ser um dia, ele vai acontecer lá na ESPM. É um dia de conversa e conexão e também de empoderamento desses negócios. Então, a gente vai ter toda uma parte, mas falando sobre iniciativas do governo de incentivo para negócios de mulheres
E também uma parte da tarde que a gente vai trazer alguns exemplos de executivas aí que estão fazendo histórias nos seus mercados para falar um pouquinho das estratégias que elas adotaram para ocupar esses cargos. Então, basicamente, é a gente pensar em como nós, enquanto empreendedoras, conseguimos ser mais estratégicas para ocupar outros espaços. Construindo histórias, Exatamente. né? Eu estarei lá, Exatamente. Eu amei o convite, já me considero 100, então também contem comigo precisando. E, de novo, acho que a gente tem muita figurinha, sempre quando a gente se encontra, a gente fala mais que a boca. Exatamente. E poderia ser vários episódios aqui do Procast. Você também está convidadíssima para o Score Summit, então até a gente vai contar com o teu apoio na divulgação do Score Award. Mas para encerrar o nosso episódio, a gente tem um jogo aqui que a gente chama Escorando. Não é sobre pontos, mas é sobre aqui, ó, bate-bola, entendeu? Feedback rapidinho. Eu vou fazer perguntas que basicamente você fala qual você decide e um motivo, assim, sintético. Né? Verde ou amarelo? Amarelo porque é o sol, tá? Dei um exemplo aqui esdrúxulo. Então, vamos começar. Rapidão. Persistir ou pivotar? Pivotar. Tem que testar sempre. É melhoria contínua, né? Inovação na veia. Proposta de valor ou custo? Ai, meu Deus. Proposta de valor. Porque eu acredito que você precisa sempre estar entendendo qual é o seu diferencial de mercado. Perfeito. Tradição ou inovação? Inovação. Inovação. Você pode trazer até a tradição junto da inovação. Moderniza, né? Sim, exatamente. Realismo ou paixão? Ai, paixão. Eu acho que empreendedores são apaixonados. São apaixonados. Verdade. No final são. Só não precisa ser pela solução, pode ser pelo problema. Exato. E com números, dados. Clientes ou ânsia pelos investidores? Clientes. Eu acho que quem, no final das contas, paga as contas são os clientes. O investidor pode ajudar o negócio a crescer, mas o cliente... Ele não traz cliente. Ele não traz cliente. Teimosia ou feedback? Feedback. Eu acho que você precisa... O feedback, se você tiver uma escutativa, o feedback te faz crescer. Uhum. E é isso, olhando pelo lado positivo de como te agrega. Exatamente. Por último, Shark Tank ou aprendiz? Ah, meu Deus! Ai, gente, que difícil! Shark Tank ou aprendiz? Ah, meu Deus! Shark Tank. Eu gosto dessa versão nova do Shark Tank com esses novos apresentadores. E até por conta dos feedbacks, Exatamente. né? E eu fiz de propósito essa pergunta, também foi no improviso, porque tem diferente perspectiva de mentoria e que tem tudo a ver com o que você realmente hoje está construindo. Exatamente. Má, tô muito, muito, muito feliz de ter você conosco, que deu certo a nossa agenda. Sim. Você é sempre bem-vinda. De fato, acho que a gente tem muito a se agregar e quero terminar com um tintim. Meu tá sem água, dela tá cheia, né? Aqui. E eu também tenho a lembrancinha para agradecer a sua participação. Muito obrigada. Imagina, obrigada mesmo, de coração, pela sua cordialidade, sua atenção e também pela sua disponibilidade, assim, muito respeitosa em divulgar e compartilhar sua experiência. Não, foi maravilhoso. Você cresça, voe muito, muito. Muito obrigada, foi maravilhoso. Eu só agradeço.